conhecia Jesus, eu sofri demais. Eu vivia do lado pro outro, procurando a paz. Eu não tinha esperança de vida, era tão ruim. Confiei em pessoas erradas, quase morri. Foi aí que eu encontrei alguém que falou-me de Jesus. Entreguei a minha vida a Ele, hoje eu tenho luz. Eu nasci de novo, eu agora sou de Deus. Eu nasci de novo, hoje eu vivo feliz. Eu nasci de novo, eu sou mais que vencedor. Eu sou de Jesus.
mas sua voz o nome as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão cedo no teu colo altíssimo. Não há demônios, demônios, esse projeto de sua voz. Não há doença, demônios. Glória a Deus. Vamos estar apresentando os louvores, a adoração esta noite. Pai, nós queremos neste momento entregar diante do Senhor a adoração, o nosso louvor, a oração feita neste lugar também. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo. Agradecemos ao Senhor por este momento precioso de oração, de louvor e adoração, e entregamos diante do Teu trono da graça, de graça, Senhor. Apresentamos o nosso louvor e toda a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Saúdo também os irmãos hoje em casa, aí na paz do Senhor Jesus. Estaremos trazendo o estudo hoje. O tema, texto que está em Lucas 19. Lucas 19, de 9 e 10. Deus abençoe as irmãs que estão em casa, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos ministrar sobre Jesus chegou na sua casa. Vamos trazer algumas passagens sobre a ida de Jesus em algumas casas e coisas que aconteceram. Iniciando aqui o texto base aqui da nossa palavra hoje, Lucas 19, o 9 e o 10, está escrito assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa,
pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Até aqui, Pai, queremos apresentar esta palavra, queremos apresentar esse estudo diante do Senhor, que nós possamos aprender algo, algum versículo, Senhor, que possa nos encontrar nesta noite, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando esta ministração, que seja para a glória do Teu nome, Senhor, que possamos receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e assim entregamos diante do Senhor, Pai, essa ministração em nome de Jesus. Podem se sentar. Amados irmãos, o tema desta ministração é Jesus chegou na minha casa. Olha que maravilha, né? Nesta primeira passagem aqui, está falando sobre um personagem importante na Bíblia, né? A salvação ali chegou na casa de um dos homens importantes que era totalmente perdido, e ali ele foi encontrado por Jesus, e Jesus entrou em sua casa. Portanto, a introdução está escrito assim, amados irmãos: durante o ministério de Jesus, podemos observar que Jesus andou em algumas casas, mas nas poucas casas que ele andou, e que ele passou por elas, nunca mais elas foram a mesma. Ele deixou um rastro ali de marca poderosa, que mudou a vida das pessoas para sempre. Vejamos, Jesus na casa de Zaqueu, 19, Lucas 19:3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só. Então, ali Jesus ia passar, e a atitude de Zaqueu, a atitude de Zaqueu foi procurar conhecer Jesus. Então, a atitude de Zaqueu foi tentar conhecer Jesus. Imagina que ele foi e havia uma grande multidão e ele não conseguia enxergar nada pela baixa estatura. Então a multidão passava por ele e ele não enxergava. E como que ele ia fazer? E ele não conseguia, e que ele queria conhecer Jesus. Olha a importância, meus amados, de buscar Jesus, de querer encontrar, de querer conhecer Jesus. E 19:4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. Então ele correu para o lugar aonde Jesus ia passar, para ver. Então a primeira foi procurar conhecer Jesus. 2, ele correu, correu para subir numa árvore onde Jesus iria passar. Ele já estava atento ali, porque Jesus vai passar aqui. Então, quando ele passar aqui, eu já dou um grito lá e chamo a atenção de Jesus. Mas olha como Jesus surpreende, 5. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha que tremendo, irmãos. Então, Zaqueu, ele foi para querer conhecer Jesus. Ele correu para subir numa árvore, subiu. E qual que foi a surpresa de Zaqueu? Que quando ele ia gritar por Jesus, Jesus já chamou ele.
Olha que tremendo, irmãos, como é que Deus trabalha. Então ele quis conhecer Jesus, e a multidão não deixava, não permitia. Ele subiu a uma figueira brava, e dali ele, agora eu vou encontrar Jesus. E quando ele pensa que ele vai chamar Jesus, é ao contrário, Jesus que chama ele. Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Olha, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. O que nós aprendemos com isso, igreja, amados irmãos? Que nós não estamos sem identidade diante de Deus. Deus conhece cada um de nós, irmãos, e conhece pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Olha só que tremendo. Por mais que a pessoa pode pensar que está abandonada, que ela está sozinha, que está tudo dando errado, Deus te conhece. Deus conhece pelo nome. E a intenção de Zaqueu era encontrar Jesus. Mas foi Jesus que encontrou Zaqueu. Jesus que chamou Zaqueu. Quando nós andávamos aí no mundo, também desta maneira, sem entender nada do que era a obra de Deus, a palavra de Deus, sabia, conhecia Jesus de ouvir falar, e de repente Jesus chamou, da mesma maneira. E o tema aqui é entrar na casa, né? Entrar na sua casa. Então ele entrou na nossa casa e transformou, mudou tudo. Foi aqui como, neste momento, aí Jesus falou para ele: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar, ficar na sua casa, eu vou na sua casa hoje. Aí ele desceu, né? 6. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, né? 6. E hospedou, né? Jesus, ele ia ficar na casa de Zaqueu. Hospedou em sua casa. E vendo todos isso, recebeu com júbilo, muita alegria, né? Então ele começou a descer. Quando ele desceu, o que é descer, irmãos, para nós? Quando nós descemos, é onde nós temos uma proximidade com Deus. Quanto mais nós descermos, mais vai ser a presença de Deus e a unção em nossas vidas. Quanto mais a gente engrandecer, subir, menos de Deus nós vamos ter. Então ele começou a ser transformado ali, porque ele mexia com o dinheiro do povo lá, né? Roubava e tudo. Então aí ele começou já a ter uma transformação, uma mudança, né? Então quando ele desceu, ele hospedou Jesus na casa dele, e aí teve com Jesus lá, e tem toda a história aqui. Vai chegar lá no momento que ele vai falar que se ele defraudou alguém, ele vai devolver o dinheiro quadruplicado que ele havia roubado. E ali começou uma mudança na vida de Zaqueu. Ele foi transformado. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu buscou, o próprio Jesus foi ao encontro de Zaqueu. O próprio Jesus chamou Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa, vou pousar lá. E ali vai acontecer um milagre, vai acontecer uma transformação, algo diferente. Então mudou o comportamento de Zaqueu do passado. Então já não era mais totalmente transformado, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ali ele mudou seu comportamento, né? Disse que ia devolver o dinheiro. E aí Jesus já disse, né? E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Olha que tremendo. Também, amados, Jesus entrou também na casa de Pedro. Essa é a primeira parte, tá? Zaqueu, houve a salvação, onde Jesus entrou. E a segunda parte é: Jesus entra na casa de Pedro. Lucas 4. Deixa eu ver. Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se e logo servia-os. Olha que tremendo, irmãos. Então, Jesus, ele chegou e entrou na casa de Pedro. E na casa de Simão Pedro, houve a cura da sogra, que estava com febre, e o milagre ali aconteceu, e ela começou a servir, né? Então, Jesus trouxe a cura ali na casa de Pedro. Então, mais uma casa que Jesus entrou, que é a casa de Pedro, e primeiro a casa de Zaqueu, uma das passagens mais famosas aí, né, sobre a visita de Jesus nas casas. Jesus também esteve na casa do fariseu. Esse está em Lucas 7, um pouquinho mais para frente. Lucas 7, 44. Isso mesmo? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Olha que tremendo, irmãos. Na casa do fariseu, né, Simão, ele entrou naquela casa e ali eles não deram nada para ele, porque naquela época lavavam os pés para entrar nas casas, né, que andava ali da poeira, tudo aquele terreno ali ruim, né, de andar, pedras e tudo. E ele estava dizendo: eu cheguei aqui sem nada. Aí essa mulher, né, supostamente era uma mulher pecadora, e ela veio e molhou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, com lágrimas. Por quê? Porque ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela reconheceu, né, quem era Jesus. E ali aquele homem falou assim: mas se ele fosse profeta, ele ia saber quem que era essa mulher. Quem que é essa mulher, né? Mas Jesus não olhou quem que era ela. Jesus olhou a atitude daquela mulher pecadora diante dele, porque ela veio, reconheceu que ele era o mestre, e ela estava chorando ali, derramando ali lágrimas sobre ele, depois enxugou com os seus cabelos, começou a beijar os pés de Jesus, adorar Jesus. Então a salvação veio também na casa de Simão, mas para aquela mulher que ela se entregou ali nos pés do Senhor Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos,
ela não parava de beijar os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com unguento, 7:46. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Olha só. Não se deve confundir, tá? Essa não é Maria de Betânia, não. Essa é uma mulher pecadora, é outra coisa, tá? Mas ela ungiu os pés de Jesus. Ela esteve ali reconhecendo que Jesus é o Senhor. Então foi louvável para ela, né? Foi louvável ali esse momento importante. Ela não foi julgada por Jesus, senão que Jesus viu a atitude daquela mulher de adoração, de louvor ali, adoração aos pés de Jesus. Então, na casa de Simão, o fariseu, Jesus trouxe a libertação para uma pecadora, porque Simão não demonstrou nenhum interesse por Jesus, mas ela sim. Portanto, meus amados irmãos, Jesus não olha para o poderoso, Jesus não olha para aquele que tem status, Jesus não olha para aquele que aparenta ser. Jesus olhou para aquela que ele julgou pecadora. Foi essa que veio e se derramou aos pés de Jesus. Então Jesus olhou para ela. Então houve a salvação naquela casa também, para aquela mulher pecadora que fez um ato ali de amor para com Jesus. E outra casa que Jesus entrou, amados irmãos, foi no casamento lá, né, em Caná da Galileia, aonde ele fez ali o milagre da transformação da água, né? Então houve também a entrada de Jesus nessa casa, neste casamento, aonde trouxe ali algo maravilhoso que se prega até os dias de hoje, né? O milagre de Jesus ali. E também, para a gente terminar, outra casa que Jesus entrou foi na casa de Marta e Maria. Agora sim é a Maria de Betânia, aonde houve também ali o milagre, né? Houve também Jesus ali trazendo a palavra, e que traz para nós hoje também esse discernimento, né, de buscar Jesus, aos pés de Jesus. A parte mais importante, né, essa está em Lucas 10, um pouquinho mais para frente. Estamos apenas hoje em Lucas 10, 38. Estamos procurando aqui também rapidamente. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Aí, ó. Então entrou na casa de Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Portanto, o Senhor Jesus entrou mais nessa casa, que é a casa de Marta e Maria. Teve um irmão também famoso, né? Vocês sabem quem é, né? Sabe, né? Sabe? Lázaro, isso. Então, Marta recebeu Jesus em sua casa, mas Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia a palavra, tá? E Marta andava distraída. Maria escolheu a melhor parte,
Qual que é a melhor parte, igreja? A melhor parte não é andar distraído, não é andar aí afadigado, não é fazer todas essas coisas aí que de repente estamos querendo fazer. A melhor parte é ouvir a palavra de Jesus. A melhor parte é sentar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. E houve também aí um ensinamento para nós, né? Que Jesus também entrou nessa casa. Aí ele entrou em várias casas. Aonde Jesus entrou, houve milagres, houve maravilhas. E aqui o ensinamento para nós é não andar aí afadigado com todas as coisas, preocupados, né? Porque tudo está nas mãos de Deus e tudo pertence ao Senhor. E ela escolheu a melhor parte, amém? Que é ouvir, que é escutar essa palavra, escutar a palavra de Deus. Portanto, quando Jesus chegou, né, nestas casas, elas estavam diferentes. Elas não tinham a cura, não tinham a libertação. Essas casas andavam perdidas. E foi o que aconteceu com cada um de nós. A nossa casa, templo, nós andávamos também sem Jesus. E um dia Jesus chegou e tomou conta dessa casa. E agora as coisas estão encaminhadas, né? Andamos agora de acordo com a vontade de Deus. Concluindo, amados irmãos, quando Jesus chega na nossa casa, temos que recepcioná-lo e pedir para que ele fique conosco, para que ele fique. Temos que ter cuidado para não cometer o mesmo de Simão e Marta. Simão, ele pouco se importou com Jesus. Quantas pessoas hoje, irmãos, que nós falamos de Jesus, elas pouco se importam. E quantas pessoas estão também como Marta, que estão atarefadas em tudo, mas deixa Deus lá em último lugar. Quer fazer tudo. Precisa fazer isso, aquele outro que corre para cá e corre para lá, e coloca Deus lá no último lugar. Depois que tiver um tempinho aí, eu vou lá na igreja, vou lá louvar. E ficamos distraídos. E a bênção, irmãos, a bênção está para todos. Assim como estava para Maria, estava para Marta. Maria escolheu a melhor parte, e Marta não. Marta começou a correr para cá, correr para lá, eu preciso fazer isso, fazer aquele outro, servir, né? De qualquer maneira aqui, correr. Mas a bênção está ali. E o milagre que nós precisamos, lembre-se que Jesus, ele está às portas. Jesus, ele toca nas casas, ele quer entrar. Jesus, ele quer trabalhar em cada vida. Jesus, ele quer encontrar cada pessoa que anda como Zaqueu, que está no abismo, que está preso nas coisas terrenas, que está aí nas profundezas, nas garras do inimigo, que está aí, assim como Zaqueu andava, né, no mundo perdido. Bastou ele querer encontrar Jesus, foi que Jesus encontrou primeiro e chamou pelo nome. Então que o Senhor Jesus, irmãos, nesta noite possa encontrar mais pessoas assim como nós estávamos, assim como Zaqueu estava, como essas pessoas estavam, e que ele possa entrar nas casas e chamar pelo nome, e que cada um possa responder e sem entender nada, simplesmente obedecer. E que assim seja. Quando ele chamar, quando ele entrar na sua casa, olhe para ele e simplesmente diga: eis-me aqui. E assim será. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos orar. Só isso, gente. Só isso. Vamos orar. Vamos chamar Jesus para entrar na nossa casa. Vamos chamar Jesus para entrar na minha casa, entra na minha vida. Aquele louvor, né? Glória a Deus. Senhor, após essa palavra simples, querida, Senhor, tão profunda, né? De uma intensidade profunda, Senhor, mas de uma simplicidade também ímpar, a qual Jesus entrou nas casas.
Senhor, que os lares hoje possam abrir as portas para o Senhor. Que o Senhor possa entrar agora em cada lar, meu Pai. Visita agora os meus irmãos que estão nos acompanhando. Visita este lar, meu Pai. Senhor, tira toda a arrogância, Senhor. Tira toda, Senhor, o eu. Tira, Senhor, toda a agitação de cada coração, meu Pai. Senhor, trazer sabedoria. Senhor, assim como Simão estava sem sabedoria nenhuma, sem entendimento, que o Senhor possa tocar naquelas mentes e corações, Senhor, que estão assim. Assim como Marta, Senhor, que estava ali afadigada, fazendo tudo, menos sentando aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer essa paz, que o Senhor possa trazer a melhor parte para cada um, Deus, que é ouvir a Tua palavra, que é receber do Senhor. Tira, Senhor, todo o entendimento contrário, Senhor. Tira, Senhor, toda a arrogância, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer uma grande obra nesta noite, em cada casa. Porque sim, como Zaqueu, ele desceu, Senhor. Nós queremos descer também na Tua presença, descer, Pai, para que o Senhor venha aparecer todos os dias em nossas vidas. Assim entregamos, ó Pai, cada família nesta noite representada, Senhor, cada lar, e pedimos que o Senhor Jesus possa entrar, que o Senhor Jesus venha fazer morada, que o Senhor Jesus venha fazer a diferença em nossas vidas, Senhor. Assim nós entregamos cada um diante do Senhor, cada família representada, e assim que o Senhor venha fazer uma grande obra. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Entregando aqui a live já, então Deus abençoe aí as irmãs, estão nos acompanhando, estou vendo algumas aqui, e que Deus possa estar abençoando e que cada palavra venha fortalecer, tá? É o alimento aí que Deus está trazendo para nós, que possamos estar aprendendo um pouquinho mais a cada dia, a cada culto, a cada ministração, e assim vamos caminhando junto. Amém? Fiquem todos com Deus. Estaremos de volta domingo, se Jesus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.